Temos um chamado agora do repórter Marcelo Matos, é isso? Olá. Vizinha de Michel Temer tem carro incendiado após um ataque com coquetel Molotov. A decoradora Tânia Assunção, de 68 anos, havia acabado de chegar à sua residência em Alto de Pinheiros, em São Paulo, e avalia que, sem ajuda dos vizinhos e depois dos bombeiros, sua casa seria totalmente consumida pelas chamas. Um cara jogou um coquetel Molotov embaixo do meu carro, eu achei até que era coisa de assalto, e começou a pegar fogo, e depois ele ainda jogou um galão de gasolina, que era para pegar fogo mesmo, para atear fogo, daí pegou fogo quase que a casa inteira. Explodiu o carro deu perda total, e ainda ficou fumaça pela casa inteira, entrou fumaça em todos os lugares, foi um desastre. E a gente fica com essa coisa de impunidade que fica aqui no país, a gente só fica se defendendo, sem uma segurança, né, com essa violência toda incentivada, e a gente fica na mão de bandido. Isso aí não é bandidinho de rua, não, isso aí é bandido, né, politizado em termos, que é uma política de quinta categoria. Cada vez que tem alguma manifestação, Lago da Batata, Pan-Americana, qualquer lugar que seja, eles vão pela vizinhança inteira e saem jogando tudo, fazendo pichação, jogando bomba, fazendo arruaça na rua inteira. O Temer mora numa praça, eu moro a rua de trás dele. Então não tem nem sentido, eles fazem isso no bairro inteiro, depedram o bairro inteiro. Moradores do Alto de Pinheiros usaram redes sociais para denunciar a sequência de atos de vandalismo pelo bairro em 2016, mas nada tão grave quanto o ato criminoso deste domingo. Todos esses fatos que estão ocorrendo não são aleatórios. De um lado, o bombardeio político ao novo governo, a desarticulação do governo com o presidente na China, numa viagem absolutamente desnecessária, volto a dizer, que falei aqui antes dele ir, né? Todo mundo sabia que sabia que o PT ia fazer de tudo para sabotar, usando a mídia, usando a imprensa para isso, usando todo aquele aparelho construído em 13 anos e 5 meses de assalto ao Estado. Muita grana, muito dinheiro roubado do meu, do nosso dinheiro. Todo mundo sabia tal. As manifestações pagas, tudo isso, né? E usado de ter o domínio da narrativa do passado, do presente e do futuro. Porque está imputando ao novo governo toda a crise econômica que eles produziram, já que não há uma crise internacional. Foi produzido pelo projeto criminoso de poder. Por outro lado, as manifestações, note o seguinte, quinta e sexta, fiz referência a esses fatos que ocorreram especialmente na região do centro da cidade, Consolação, Ipiranga, etc. Não vi ninguém fazer nenhum protesto. Eu não vi ninguém falar dessa senhora que teve quase sua casa destruída. Alguém falou com ela? Alguém falou com o comerciante que sexta-feira teve a sua loja atacada na Avenida Ipiranga, na Rua da Consolação, naquela região central? Alguém perguntou? Não, zero. Aparece estudantes sendo libertados, que foram detidos por algumas horas porque estavam incentivando a marginalidade, a destruição do patrimônio público e privado, ameaça às pessoas. Nada. Perceba a questão ideológica da informação. Essa senhora, o relato dela é grave, porque se não fosse uma ação rápida com os vizinhos, ela teria toda a sua casa destruída. Alguém passou lá, jogou um coquetel Molotov. O que é um coquetel Molotov? Uma garrafa com gasolina. Por que Molotov? Foi inventado na guerra da União Soviética à Finlândia. A invasão, a União Soviética invadiu a Finlândia em 1940. Molotov é o ministro das Relações Exteriores do Stalin. E o meio que os finlandeses tinham para se defender daquele ataque era improvisar um armamento que foi esse. Daí é que essa expressão se consagrou e existe e é usada até os tempos atuais. Ou seja, perceba a gravidade dos fatos. Então precisa de autoridade. O que a gente quer ver é o governador presente, pôr a cara, o secretário de segurança, pôr a cara, o prefeito da capital, quando for assuntos afeitos à sua área, pôr a cara, o presidente da república, pôr a cara, o ministro da justiça. Onde está o ministro da Justiça, que no início do governo dava um monte de declarações, depois sumiu? Estou me referindo ao senhor Alexandre de Moraes. Nessa hora precisa haver autoridade, e o povo quer autoridade legal e constitucional, nos limites da lei.
não quer a omissão. Não pode. E o governo federal, especialmente, está entregando de bandeja o que o PT quer. Que é criar essa confusão, hostilizar o governo desesperado, fazer o jogo do grande capital financeiro, esse que emporcalhou o Brasil, roubou o Brasil, com essas reformas sem discutir com a sociedade, que elas precisam, mas não da forma que eles querem enfiar pela goela. Eu quero saber quando os grandes bancos vão ser taxados. Por exemplo. Isso que eu quero saber. Não é pegar o sujeito que ganha um salário mínimo, trabalhou a vida inteira. Aí é que é a questão. Eles estão fazendo tudo o que o PT quer, que é entregar uma ideia de que um governo corta direito. Segundo, entregar as ruas. Terceiro, as declarações infelizes de Meirelles e do presidente Michel Temer, um dizendo que tinha 100 mil e não tinha, e o outro dizendo que tinha 40 pessoas. Em suma, percebam que falta governo, né? Ninguém quis tirar o projeto criminoso para não ter ninguém no governo. Lugar de presidente do Brasil, primeiro, é no Brasil. Lugar de governador é por a cara, não precisa ter medo. Secretário de Segurança, idem. Ministro da Justiça, idem. O que nós não podemos é entregar o país a marginais que estão destruindo, ameaçando as pessoas, e teremos provavelmente esse espetáculo amanhã. Quer dizer, a todo dia agora é assim? Quer dizer que você não pode mais sair de casa, não pode trabalhar? Eu imagino de quem tem, por exemplo, estabelecimentos comerciais, ou quem trabalha e precisa passar nos locais tomados pelos marginais do PT. Eu imagino quem mora nesses lugares, ou quem precisa acessar, por exemplo, a região da Paulista e seus hospitais e clínicas, mais de uma dúzia, 2 dúzias. Como é que fica? Essa que é a questão. Essa senhora teve sua casa destruída. A Jovem Pan lá foi dar voz a ela. Porque ninguém foi perguntar para ela o que ela sofreu. O que é curioso, ninguém foi perguntar. Olha, e a senhora que teve a sua casa destruída? E nem sabe quem é. Alguém prestou solidariedade? Quem que vai pagar o prejuízo que ela teve?